Bitcoin hoje passa grande parte do dia em queda, mas tenta recuperar nesse final de tarde. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto e hoje você vai aprender detalhes importantes que você precisa ficar ligado aqui, que podem mudar e definir totalmente a tendência, a nossa visão de mercado nesse presente, tá? Então bem-vindo de novo, né? Já dei duas vezes bem-vindo. Vamos lá. Olha só, hoje a gente tem simplesmente o S&P 500 subindo, o que tá dando indício do que a gente tava pensando, né? Ele fez simplesmente uma onda corretiva para baixo e uma onda que já está tentando, de alguma forma, validar um pivô de alto que é extremamente possível. Isso pode ser empurrado aí para o Bitcoin, tá? Ou seja, a gente teve uma onda impulsiva em ambos os gráficos e possivelmente depois dessa correção, período corretivo, mais conhecido como formação de fundo para a construção de um pivô de alta, a gente pode ter uma segunda pernada para cima, o que configuraria para a gente realmente uma continuidade no movimento. Enquanto isso, a gente tem aqui alguns analistas falando que estão mirando ali para os 50 mil dólares. E a gente precisa validar essa tese e tem vários pontinhos importantes que a gente tem que ficar ligado, tá? E olha só, a gente tem simplesmente agora, nesse momento, algumas sombrinhas aqui embaixo no gráfico, nos gráficos diários, que mostram o preço caiu, mas ele se segurou e teve uma força compradora empurrando o preço para cima. Agora é o seguinte, estamos tendo as altcoins hoje perdendo um valor super interessante, tá? E a dominância subindo 60%. Então é aquela história, cara, presta atenção. A gente tem o mercado todo subindo, só que as altcoins estão subindo mais que o Bitcoin. Portanto, a dominância do Bitcoin reduz, ela diminui porque as altcoins estão ganhando mais espaço. Agora, para um cenário perfeito de alta, não é para isso acontecer, tá? Quem tem que ganhar o holofote, o destaque é o Bitcoin, porque ele comanda o mercado. Se ele cai, cai tudo. Então não faz sentido as altcoins pegarem e dar uma pernadona para cima e deixar o Bitcoin para trás, que, cara, isso aqui, para qualquer olho de analista, fala assim, cara, tem coisa aí, o mercado ou tá sendo revolucionado aqui nesse momento, ou simplesmente ele tá seguindo um método de ganância. As pessoas estão focando nas altcoins em vez do Bitcoin. Então esse é um ponto de atenção e justamente quando o mercado cai é quando a dominância ela dá as maiores pernadas para cima e isso a gente tem que ficar ligado e é o que no mínimo eu estava esperando. Portanto, oportunidade de fazer um belo de swing trade. Já te convido, tá? Se você quiser se aprofundar em gráfico e você acha que meu conteúdo aqui do YouTube é bom, você não tem nem ideia do que está no treinamento modesto, que está em outro nível, em outro patamar. Então não perde, tá? O link tá embaixo com uma promoção bacana para você e com muita novidade para os meus alunos, tá? Então não perde, eu te espero lá. Olha só. Agora a gente tem realmente um cenário favorável para subir. Então, como os nossos amigos analistas estão mirando para os 50 mil, a gente tem que prestar atenção e validar essa tese. Como é que a gente valida? Percebendo e analisando melhor os suportes e resistências. A gente já percebeu que justamente nessa região aqui dos 44 mil a gente tem simplesmente uma resistência que agora virou suporte. E olha que bacana, ele demorou para romper e agora que já rompeu, ele buscou ali uma região de suporte, já beijou ali e confirmou o rompimento, né? Ele confirma o rompimento a partir do momento que ele rompe, volta, beija a área, confirma, fala assim, olha, eu já passei para cima, agora eu não vou descer mais. Nossa direção é para cima agora. Então ele faz justamente esse movimento que confirma um rompimento e é uma ótima oportunidade para quem gosta de fazer trade, tá? Agora, a gente está tendo alguns momentos de dúvida, o mercado ainda está meio abalado com essa situação e isso é totalmente normal, né? Ele não vai confirmar e já sair porrando para cima, que também é história. A gente precisa ter um pouco de cautela e simplesmente paciência, que é o principal pilar desse mercado. Por quê? A gente tem várias outras situações, ao português errado, professores me perdoem, tá? Então olha só, a gente tem aqui simplesmente uma alta, uma baixa, uma confirmação aqui de uma alta, só que isso aqui levam-se dias, tá? A gente tem que entender que essa onda corretiva, ela demora alguns dias, então você tem que ter a paciência, não é tudo em uma hora, cadê? Não, não é assim, tá? Então olha só, nesse momento, o amigo aqui, ele fez um desenho super interessante, tá? A gente já vem conversando sobre isso, mas isso aqui é um resumão de tudo que estava acontecendo. Não sei o que está escrito aqui, essas palavras extremamente estranhas aqui, mas olha só, a gente tem os candles e temos as sombras, né? O candle e a sombra, ele indica simplesmente um intervalozinho, um range interessante que a gente precisa ficar de olho, porque o preço pode buscar tanto a vela quanto a sombra. Agora, a gente tem justamente essa região amarela que é o gap da CME, cara. Olha isso aqui que já foi preenchido, ele deu um Vzinho ali, show de bola, ele abriu um gap no mercado paralelo, no mercado futuro,
e ele já preencheu com aquela queda e aquela queda foi responsável pela confirmação de um rompimento. E hoje a gente estava com um cenário de queda e olha lá, né? Ele não está deixando o mercado descer e está empurrando para cima. Mas a gente precisa ficar ligado que nessas ondas que a gente está tendo, simplesmente nesse fato dele romper, confirmar, a gente consegue ficar bullish e apontar para a próxima resistência, que no caso é nos 50 mil dólares, tá? Cara, hoje eu tô no fluxo. Por favor, deixe seu like se o conteúdo tá bom até aqui. É o que eu mereço. E se você me assiste todo santo dia e não é inscrito nesse canal, você é maluco. Brincadeira, tá? Mas fica a seu critério se você quer me acompanhar mais conteúdo ou não, que vem coisa boa pela aí. Pela aí é tenso, né? Pela frente, calma lá. Olha só, a gente tem os 50 mil, que é o nosso próximo alvo como resistência. Portanto, a gente já rompeu uma resistência importante, usamos como suporte. Portanto, eu tô falando muito portanto, tá? Mas a gente tem realmente um cenário muito favorável para buscar os 50 mil. Mas isso requer o quê, né? Como a gente confirmou os 44, não é nem um pouco interessante a gente perder essa região dos 44. E essas sombras aqui que a gente está protegendo nesse momento. Então a gente tem algumas informações em conflito agora. Um rompimento e uma confirmação, check, né? 50k tá de cara ali pra gente, check, porque tá muito perto. 46, 50k é um peidinho para subir. Agora, essa estrutura presente aqui que a gente está presenciando agora tá um pouquinho estranha, tá? A gente vai dar um zoom in no gráfico pra gente dar uma reparada melhor nisso aqui. E olhando lá de longe parecia uma bandeira de baixa, né? Uma bandeira de baixa, ele faz isso aqui, faz uma bandeirinha e tende a cair. Pode estar configurando de uma forma horrenda? Sim, tá? A gente pode ter esse padrão acontecendo, mas o ponto principal é a gente não perder os 44 mil. Os 44 mil foi uma zona que foi rompida e ele já protegeu essa região, a gente não quer perder, porque isso significaria um retrocesso na tendência, tá? Ele já deixou aquilo para trás, não é interessante nem um pouco a gente voltar para aquilo que a gente estava tendo. Então, tudo isso que aconteceu favorece, sim senhor, para análise dos nossos amigos analistas aí que apontam Bitcoin para 50k, e esses detalhes que você precisa ficar esperto, porque 44 realmente agora é o nosso maior ponto de referência e o nosso próximo para cima seria no 50k. Então, a gente tem esse dado. Olha isso, cara, isso é extremamente importante. Se você estiver dormindo aí, acorda. Olha só, a gente tem a força vendedora, os vendedores em exaustão. Os pontos verdes indicam aqui que são as compras que você poderia ter feito com um risco muito baixo, tá? O que significa risco baixo? Cara, se eu comprar agora, eu tenho risco de perder minha grana, ou o risco tá mais para onde? Para eu ganhar ou para eu perder? Então, se tá mais para você ganhar, você pode jogar a favor, tá? Agora, se você tem mais chance de perder do que ganhar, cara, você tem que rever sua estratégia. Então, essas barrinhas verdes mostram pra gente, com esse triângulo, que a gente pode estar realmente numa região que tá mostrando que o risco de você comprar aqui é muito baixo, cara. A gente sabe que tem vários indicadores mostrando isso pra gente. Portanto, a gente tem que olhar que se você for um cara de focar no longo prazo, agora pode ser uma excelente compra para você focar realmente para o longo prazo, hold, porque a gente está vendo realmente o gráfico se comportando bem para quem pensa dessa maneira. E justamente na barra vermelha significa que você tem um alto risco de você comprar topo, cara. Olha só. Então, essa métrica aqui na Glassnode aí você tem que pagar 3 rins para ter acesso a ela, mas fica à vontade. Eu não acho que vale a pena. A gente tem muito conteúdo gratuito e mesmo com a nossa análise a gente consegue pegar todas as informações, tá? Mas enfim, a gente tem que realmente zonas que não são favoráveis para compra e zonas favoráveis. E nesse momento a gente está com certeza mais favorável do que para desfavorável. Isso indica pra gente que, cara, se você foca no longo prazo, boa compra. Douglas, eu foco no curto prazo, aí você tem que ter realmente uma análise mais bem detalhada aqui no gráfico de 4, 1 hora ou diária, aí já serve também semanal, se for fazer um swing trade bacana. E assim, gente, tá cheio de oportunidade esse mercado. Moeda boa descendo aqui 5, 6, 10%. E você pode realmente se aproveitar disso se você souber de gráfico, é justamente o que eu ensino lá no treinamento, porque você deixar isso de lado, tá? Pô, vou ignorar uma queda de 10% e depois uma alta de 20%. Olha quanto que eu poderia pegar em promoção e ganhar com a valorização. Então, é muito potencial e a gente tem que ficar esperto com isso. E são vários detalhezinhos que importam. Então, por isso que o título desse vídeo são detalhes que você tem que ficar esperto, que podem mudar tudo, porque é justamente essas informações, tá? Simplesmente o fato dele romper uma resistência, voltar a confirmar, usar como suporte,
presenciar aqui, você presenciar como é que fala? Você preencher o gap, lembrei da palavra, preencher esse gap, que é justamente esse gapzinho. Vamos no gráfico da CME aqui, que você vai perceber que a gente tem um buracão aqui no gráfico, e esse buraco, ele é preenchido, tá? Em teoria, quando a gente tem qualquer movimento acima da linha dele. Portanto, esse aqui foi oficialmente preenchido. E ele tá brincando nessa região, ele tá brigando exatamente nessa região como esse cara mostrou. Então, o preço tá basicamente nessa altura do campeonato e a gente tá realmente brigando entre entrar ou não entrar nessa região amarela que ele marcou aqui. Então, isso é extremamente importante porque quando a gente vai entrando nessa região, a gente vai começando a entrar em um período de risco. E esse período de risco foi o mesmíssimo que a gente conversou lá em meados de muito tempos atrás aí, e foi simplesmente o que, né? A gente tem uma região importante, que no caso, na época, foi justamente a região dos 30, 40 mil. E a gente falou, cara, a gente vai entrar nos 40 mil, aqui a situação vai começar a ficar perigosa. Então, quanto mais a gente vai descendo, a gente tem níveis de perigosidade, tá? Não sei se essa palavra existe, mas enfim, manifeste aí, me ajude se tá certo ou errado, que eu aprendo com vocês, professores de português. Caramba, essa rima foi braba, tá? Desculpa aí. Olha só, a gente tem realmente níveis aqui que são perigosos. A gente desceu os 40 mil, fica perigoso. A gente desceu mais ainda, mais perigoso ainda. Então a gente vai realmente entrando num risco muito grande. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Então isso aqui você pode aproveitar e comprar fundo. Foi o que aconteceu aqui nos 33 mil. Então a gente realmente, da mesma forma que a gente não adentrou totalmente que a região dos 30, 40 mil, a gente foi até a metade, a gente está tendo uma nova região aqui de perigo, que é entre os 44 e 45 mil dólares, tá? Então, essa região você tem que ficar de olho, e a gente vai ficar de olho sempre aqui nesse canal, todo santo dia, fazendo análise para você se especializar e aprender o máximo que puder, tá? Então, forte abraço, te vejo amanhã, deixa o seu like aí se você curtiu esse vídeo. Se não curtiu, pode deixar o dislike, vai me xingar lá no Telegram, não, no Instagram, fica à vontade, tô brincando, se quiser, pode ficar à vontade que eu tô batendo papo com geral lá. Mas enfim, tamo junto, forte abraço e até amanhã.